Existe uma contradição silenciosa no comportamento humano que raramente temos coragem de encarar com honestidade. Quase todo ser humano deseja ser compreendido, deseja ser ouvido sem julgamento. Deseja encontrar alguém capaz de enxergar suas dores sem reduzir sua existência a um erro, uma reação impulsiva ou um momento difícil. Todos nós, em algum nível, queremos acolhimento, escuta e consideração emocional. Queremos que alguém perceba quando estamos cansados, quando estamos emocionalmente sobrecarregados, quando algo dentro de nós está desmoronando em silêncio. Mas, ao mesmo tempo, existe uma pergunta desconfortável que atravessa as relações humanas. Por que tantas pessoas desejam compreensão, mas não sabem compreender os outros? Talvez uma das maiores dificuldades da convivência humana esteja exatamente nisso. Queremos ser vistos profundamente, mas raramente aprendemos a enxergar além de nós mesmos. Queremos empatia quando sofremos, mas muitas vezes nos tornamos indiferentes diante do sofrimento alheio. Queremos paciência para os nossos erros, mas frequentemente reagimos com dureza diante das falhas dos outros. E talvez a parte mais difícil seja perceber que isso não acontece apenas por maldade. Muitas vezes acontece porque grande parte das pessoas vive emocionalmente absorvida pelas próprias dores, inseguranças e necessidades internas. O ser humano é profundamente consciente da própria dor. Sentimos intensamente aquilo que nos atravessa. Percebemos imediatamente quando somos ignorados, invalidados, rejeitados ou desrespeitados. O problema é que nem sempre conseguimos reconhecer nos outros a mesma complexidade emocional que enxergamos em nós mesmos. É como se cada pessoa carregasse um universo interno extremamente elaborado, mas olhasse para o outro apenas pela superfície. Sabemos o peso dos nossos pensamentos, mas reduzimos os pensamentos dos outros a comportamentos. Conhecemos nossas intenções, mas julgamos os outros apenas pelas ações visíveis. Talvez seja exatamente aí que muitas relações começam a se desgastar. Porque relacionamentos não morrem apenas por falta de amor. Muitas vezes morrem por falta de compreensão emocional. Morrem lentamente, quando ninguém realmente escuta. Quando cada pessoa está tão preocupada em ser compreendida que deixa de tentar compreender. E isso cria uma espécie de solidão coletiva silenciosa. Pessoas cercadas por outras pessoas, mas emocionalmente distantes. Todos querendo acolhimento, poucos sabendo acolher. Existe algo profundamente moderno nessa dificuldade. Vivemos em uma época em que as pessoas falam o tempo inteiro, mas escutam cada vez menos. Reagem rápido demais. Julgam rápido demais. Cancelam rápido demais. Defendem suas dores com intensidade, mas frequentemente ignoram as dores que não atravessam diretamente a própria experiência. Talvez por isso, tantas relações hoje pareçam superficiais, mesmo quando há proximidade constante. Porque presença física nunca foi garantia de presença emocional. Muitas pessoas não aprenderam a ouvir de verdade. Aprenderam apenas a esperar a própria vez de falar. Enquanto o outro desabafa, já estão construindo respostas internamente, preparando justificativas, contra-argumentos ou interpretações. Poucos realmente entram no universo emocional de outra pessoa, sem imediatamente tentar encaixar tudo dentro da própria perspectiva. E compreender alguém exige exatamente o contrário. Exige sair temporariamente do centro de si mesmo. Talvez seja isso que torne a empatia tão difícil. Porque compreender verdadeiramente alguém exige um pequeno abandono do ego. Exige suspender, mesmo que por alguns instantes, a necessidade constante de estar certo. E isso é extremamente difícil para seres humanos emocionalmente inseguros. Muitas vezes,
quando alguém nos confronta emocionalmente, nosso cérebro imediatamente ativa mecanismos de defesa. Não escutamos para compreender. Escutamos para nos proteger, para preservar a própria imagem, para justificar comportamentos, para evitar culpa. E então algo curioso acontece. Pessoas que desejam profundamente serem acolhidas tornam-se incapazes de acolher emocionalmente os outros. Não porque sejam más, mas porque vivem constantemente em estado de autopreservação emocional. Pessoas feridas frequentemente interpretam qualquer desconforto como ataque, qualquer crítica como rejeição, qualquer conflito como ameaça. E quando alguém vive assim, compreender o outro se torna extremamente difícil, porque toda a energia emocional está sendo usada para sobreviver internamente. Talvez por isso, tantas discussões modernas pareçam impossíveis de resolver. Todos apenas reagem. Todos querem validação imediata para as próprias emoções, mas poucos suportam permanecer presentes diante das emoções alheias. E sem perceber, criamos relações onde cada pessoa luta silenciosamente para ser reconhecida, enquanto quase ninguém realmente reconhece o outro. Existe também outro ponto desconfortável. Muitas pessoas confundem empatia com concordância. Acham que compreender alguém significa aprovar tudo que aquela pessoa faz. Mas compreender não é justificar. Não é aceitar comportamentos destrutivos. Não é abandonar limites. Compreender significa reconhecer humanidade, mesmo quando existe erro. Significa perceber que por trás de quase todo comportamento existe uma história emocional invisível. E isso exige maturidade emocional. Porque é muito fácil oferecer compreensão para pessoas que pensam como nós, agem como nós e reforçam nossas próprias crenças. O verdadeiro desafio aparece quando precisamos enxergar a humanidade em alguém diferente, em alguém difícil, em alguém que nos frustrou, em alguém que nos decepcionou. É aí que percebemos o quanto nossa empatia realmente é limitada. Talvez uma das maiores ilusões humanas seja acreditar que somos naturalmente empáticos apenas porque já sofremos. Sofrer não transforma automaticamente ninguém em alguém mais consciente. Às vezes a dor amadurece, mas às vezes ela apenas endurece. Algumas pessoas usam o próprio sofrimento para se tornarem mais sensíveis. Outras usam o sofrimento como justificativa para machucar. E talvez uma das frases mais perigosas emocionalmente seja: eu sofri, então você também precisa sofrer para aprender. Existe algo profundamente triste nisso, porque muitas pessoas que mais pedem compreensão são exatamente aquelas que menos conseguem compreender os outros. Querem que suas feridas sejam tratadas com delicadeza, mas tratam as feridas alheias com dureza. Querem escuta, mas interrompem constantemente. Querem acolhimento, mas invalidam emoções diferentes das próprias. E talvez isso aconteça porque o ser humano tende naturalmente ao ego emocional. Tendemos a perceber o mundo a partir daquilo que sentimos primeiro. Só que relações humanas saudáveis exigem expansão de consciência. Exigem capacidade de perceber que o outro também possui medos, inseguranças, histórias, traumas e dores invisíveis. E talvez um dos maiores sinais de maturidade emocional seja justamente isso: parar de olhar apenas para o impacto que o mundo causa em você e começar a perceber o impacto que você causa no mundo. Poucas pessoas refletem verdadeiramente sobre isso. Quase todo mundo se lembra das próprias dores, mas nem todo mundo percebe as dores que provoca. E isso gera uma espécie de cegueira emocional coletiva. Pessoas feridas, machucando outras pessoas, enquanto continuam se enxergando apenas como vítimas da própria história. Talvez por isso seja tão difícil construir relações profundas atualmente. Porque profundidade emocional exige vulnerabilidade, escuta, paciência
e disposição para enxergar além da própria experiência. E tudo isso entra em conflito com uma sociedade acelerada, imediatista e extremamente individualista. Vivemos tempos em que as pessoas querem conexões profundas, mas têm cada vez menos capacidade emocional para sustentá-las. Existe também um detalhe importante. Compreender alguém não significa apenas entender racionalmente o que aquela pessoa sente. Significa validar emocionalmente a existência daquela experiência. E isso muda tudo, porque muitas pessoas passaram a vida inteira sendo ouvidas, mas nunca realmente compreendidas. As palavras chegavam aos outros, mas a experiência emocional não era acolhida. E talvez uma das maiores dores humanas seja justamente essa sensação de invisibilidade emocional. Há pessoas que vivem cercadas de gente e ainda assim sentem que ninguém realmente as vê. Porque ser visto emocionalmente é diferente de apenas ser observado. Ser compreendido é diferente de apenas ser escutado. É possível conversar todos os dias com alguém, sem jamais criar conexão emocional verdadeira. E é exatamente isso que acontece em muitas famílias, amizades e relacionamentos amorosos. Muitas vezes, quando alguém finalmente encontra uma pessoa que realmente escuta sem julgar, sem competir, sem diminuir emoções, algo profundamente raro acontece. A pessoa relaxa, emocionalmente, porque pela primeira vez não sente necessidade de se defender o tempo inteiro. Talvez seja por isso que vínculos emocionalmente seguros sejam tão transformadores. Eles diminuem a necessidade constante de autoproteção. Mas construir esse tipo de relação exige consciência. Exige perceber que o outro não existe apenas para validar nossas emoções. Relações saudáveis não são espaços onde apenas uma pessoa é compreendida, enquanto a outra é constantemente silenciada. São espaços onde existe reciprocidade emocional, onde ambos conseguem, aos poucos, enxergar além de si mesmos. Talvez a empatia verdadeira comece exatamente quando deixamos de perguntar apenas quem me compreende, e começamos a perguntar: eu realmente sei compreender? Essa pergunta muda completamente a forma como enxergamos nossas relações, porque nos obriga a sair da posição confortável de quem apenas sofre para assumir também a responsabilidade emocional sobre aquilo que provocamos nos outros. E isso pode ser desconfortável, porque significa admitir que às vezes também fomos indiferentes, também reagimos sem ouvir, também ignoramos dores legítimas, também invalidamos emoções porque estávamos ocupados demais defendendo nossas próprias perspectivas. A maturidade emocional começa exatamente nesse ponto, quando paramos de enxergar apenas os erros emocionais dos outros e começamos a perceber nossa própria limitação afetiva. Talvez seja por isso que compreender alguém seja um ato tão raro, porque exige humildade emocional, exige aceitar que nossa percepção nunca é absoluta, exige reconhecer que existem dores que não entendemos completamente porque não vivemos a mesma experiência, e ainda assim escolher respeitar aquilo que o outro sente. A verdade é que quase todo ser humano deseja ser tratado com gentileza emocional. Queremos paciência para nossas falhas, compreensão para nossos silêncios, acolhimento para nossos medos. Mas a pergunta mais importante talvez seja: conseguimos oferecer aos outros aquilo que tanto esperamos receber? Porque no final, relações humanas não se sustentam apenas pelo desejo de ser amado, ouvido ou compreendido. Elas se sustentam pela capacidade mútua de enxergar a humanidade uns nos outros. E talvez o maior problema do mundo moderno não seja a falta de comunicação. Talvez seja a falta de presença emocional verdadeira. Muitas pessoas querem compreensão, mas poucas aprenderam a compreender. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje se sente emocionalmente sozinha, mesmo estando cercada de pessoas.